Bom, agora então nós vamos provar a proposição 3.1, que é a que fala da aplicação inversa. Seja f de A em E uma aplicação, a relação f é menos 1 de f em E é uma aplicação se somente se f é bijetora. Então lembre-se, que se você tem R uma relação de E em F, ou seja, R é um conjunto de pares x e y pertencentes a E cartesiano F, tais que x está relacionado de alguma forma com y, né? A relação inversa, R é menos 1, é a conjunto dos pares yx pertencentes a F cartesiano E, tais que x está relacionado com y, ok? Então você inverte a ordem dos pares. Bom, então para provar que a relação inversa é uma aplicação se somente se a aplicação f é bijetora, nós vamos primeiro provar supor que f é menos 1 é uma aplicação e provar que f é bijetora. Então suponha inicialmente que f a menos 1 é uma aplicação. O que é que isso significa? Que o domínio de f a menos 1 é todo o conjunto de partida da relação, ou seja, é o f. Ok? E que para todo elemento y pertencente a f, é único o elemento x pertencente a E, tal que f a menos 1 de y igual a x. Ok? Então, essas são as hipóteses. Para ver que f é sobrejetora, então, para ver que f é sobrejetora, observe que, ou lembre-se, né, que a imagem que o domínio da inversa, né, o domínio da R a menos 1 é igual à imagem da R para uma relação qualquer, né? No caso aqui, o domínio da F a menos 1 é igual à imagem da F. Mas o domínio da F a menos 1, como o F é uma aplicação, é o F. Ou seja, a imagem da F é todo o conjunto F. Isso diz que F é sobrejetora. Logo, F é sobrejetora. Agora, para ver que F é injetora, para ver que F é injetora, nós vamos tomar dois elementos, sejam x e y pertencentes ao domínio de F, vou tomar x1 e x2. x1 e x2 pertencentes ao domínio de F, com f de x1 igual a f de x2. Se f é injetora, então nós vamos ter que ter necessariamente x1 igual a x2. Bom,
Como f de x1 é igual a f de x2, eu vou chamar esse elemento de y. Isso aqui está dizendo que os pares x1y e x2y pertencem a f, né? Pertencem à relação f. Ou seja, f de x1, em outras palavras, vou pôr aqui de vermelho, f de x1 é igual a y e f de x2 é igual a y, que é o que eu já tinha escrito ali em cima. Mas isso também está dizendo, então, que yx1 e yx2 pertencem a f menos 1. Ou seja, f a menos 1 de y é igual a x1 e f a menos 1 de y é igual a x2. Ora, mas se x1 for diferente de x2, então isso está contradizendo o fato da f a menos 1 ser uma aplicação, ó, porque você tem o mesmo y. Se x1 for diferente de x2, então você tem y indo ao mesmo tempo em x1 e x2. Então, como f a menos 1 é uma aplicação, então a única possibilidade é x1 ser igual a x2. Portanto, f é injetora. Então, nós supomos que f a menos 1 é uma aplicação. O que é que nós fizemos? Supomos que f a menos 1 é uma aplicação e provamos que f é bijetora. Agora vamos supor que f é bijetora e provar que f a menos 1 é uma aplicação. Ou seja, provar que f a menos 1 é uma aplicação é provar que o domínio da f a menos 1 é todo f e que é único o elemento x pertencente ao E, tal que f a menos 1 de y é igual a x para qualquer que seja o y, né, dado y, né, pertencente a f, é único o elemento x, tal que f a menos 1 de y é igual a x. Então, vamos fazer isso. Agora, suponha que f é bijetora. Neste caso, a imagem de f, a imagem de f, que é o domínio da f a menos 1, né, é todo f. Ou seja, o domínio da f a menos 1 é todo f. Então, a primeira condição para ser aplicação está satisfeita. Agora, dado y pertencente a f, é único pela injetividade de f, é único o elemento. Existe e é único, né, o elemento x pertencente a E, tal que f de x igual a y. Ou seja, f a menos 1 de y igual a x. Então, dado y pertencente a f, deixa eu ir grifando, ó, dado y pertencente a f, é único o elemento x pertencente a E, tal que f a menos 1 de y igual a x. Isso diz que f a menos 1 é uma aplicação. Essas duas informações dizem que f a menos 1 é uma aplicação. Então, daí que vem a condição necessária e suficiente para que uma função admita inversa.